percevejo é considerado uma das principais pragas que atingem as lavouras de soja e de milho. E ela tem tido um comportamento, percevejo, um comportamento que vai fazendo com que ele saia das áreas de produção da oleaginosa para as áreas de produção do cereal. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Um dos grandes desafios dos produtores é manter suas lavouras livres de pragas. Atualmente, o manejo do complexo de percevejo que atacam as vagens causam danos nos grãos da soja e depois migram para o milho segunda safra, sugando as plântulas recém-emergidas. O MIP, Manejo Integrado de Pragas na Cultura do Milho, pode começar antes mesmo da implementação da lavoura. É importante, por exemplo, realizar o controle de percevejos já na lavoura de soja para evitar a migração destas pragas para as lavouras de milho. O manejo dessa praga, assim como das outras pragas, Pacheco, começa pelo monitoramento. E como a gente está falando de uma praga que ela se multiplica tanto na soja quanto no milho, é importante que isso seja acompanhado, monitorado desde a cultura da soja, que é onde ela começa a se multiplicar e aí chega numa infestação autossuficiente para causar prejuízo na cultura seguinte, que é o milho. E no milho, como é que o produtor ele sabe se ele está tendo uma infestação alta? Acompanhando ali na palhada. O produtor dá preferência nos momentos mais frescos do dia, bem no comecinho da manhã ou no fim da tarde, e avaliar, procurar abrir a palhada, ver se tem o percevejo. Em torno aí de um percevejo a cada 10 plantas é um índice que ele tem potencial de causar prejuízo. E é em função disso aí que o produtor ele toma a decisão de continuar controlando ou não. O outro ponto importante, Pacheco, é a idade da planta. Então plantas aí com mais de 20 dias de emergido já não são tão sensíveis assim ao dano da praga. Então para ter prejuízo numa idade avançada, assim, vamos falar de 20 dias, é importante que tenha uma infestação muito alta. Se essa infestação não ser alta, já tiver sofrido um controle ao longo do ciclo, o potencial de dano reduz bastante. Como o período de entre-safra da soja para o milho é curto, os percevejos abrigam-se na palhada ou em plantas daninhas hospedeiras e conseguem facilmente sobreviver na área. A palhada não é um fator preponderante para a presença da praga. É óbvio que é um abrigo para ele. Mas o que influencia muito é a presença de plantas daninhas. Então, talhões em que o produtor ele teve dificuldades no controle de planta daninha, a infestação da praga é maior. Porque além de ser um abrigo, essas plantas também, muitas delas hospedam o inseto. Ele continua se multiplicando ali. O produtor deve ficar atento para o momento ideal para a aplicação do inseticida. Como a gente está falando de uma praga, de um sistema produtivo, não exclusivamente da cultura do milho, esse controle ele já deve acontecer desde a soja. Então, se atingiu níveis justificáveis na soja, o produtor ele já vai fazendo controle. Eu não estou falando para fazer controles preventivos, que isso é desnecessário, mas que respeite os seus níveis de controle. Então, manejo na cultura anterior é importante. Tratamento de semente com produtos com inseticidas do grupo dos neonicotinoides, que tem um efeito muito bom. Aliado a isso, fazendo o monitoramento, então o produtor ele sabe se ele tem uma infestação alta ou não, é importante entrar com medidas complementares, como por exemplo as pulverizações foliares. E o momento que a gente observa que para essa primeira pulverização foliar, se necessário, é ali nos 2, 3 dias logo após a emergência do milho. A gente observa que ali já tem um efeito muito significativo fazer esse controle. Continua se acompanhando, fazendo o monitoramento e se o produtor continuar achando insetos ainda causando prejuízo, faz uma segunda pulverização. É em torno dos seus 5 a 7 dias depois da primeira aplicação e continua monitorando. Normalmente, bem manejado a área, essas duas aplicações são suficientes. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.